edição número 40 do Na Cornetagem. E essa semana vamos agora finalizar a nossa Super Week, que começou a semana passada e teve uma cornetagem no meio. E aí os jogos continuaram, muito basquete, muito vôlei, brasileiro da Série D, muita coisa aqui no Jornada Esportiva. E nós vamos falar agora do basquete, que finalmente parece que entrou em 2021, né? Como diz o Rafael Antônio, estourou a champanhe, virou o ano, entrou em 2021, venceu, passou um sufoco, mas venceu. Quem é o primeiro a analisar essa entrada do Bauru Basquete no ano de 2021? Lucas Guanais, até porque anda sumido. Eu ia falar e ficou eu falei, bom, Rafael, analisava, mas... Bom, gente, vamos lá. Acho que um programa foi logo depois da partida contra o Fortaleza. Então, já para duas partidas do Bauru Basquete, contra a Unifacisa e contra o Pinheiros, que aconteceu ontem. São dois adversários no nível da derrota que o Bauru teve ali para Minas, para Fortaleza, e também da vitória contra a França. A Unifacisa, o Bauru Basquete, teve um adversário que sofria do mesmo mal, estava sem armadores, vários foram desfalques da Unifacisa, então ficou ali só por metros. E um jogo bem nítido, que foi truncadão, assim, foi na base da prevalência física, que as equipes tiveram seus ganhamentos, o Bauru com o Guido Dato e o com o Leozão, o Garrafão. Guanais, seu som tá cortando muito. Seu som tá cortando muito, não tá dando pra te entender. Eu vou tirar o defada. Acho que agora vai. Porque no Wi-Fi dá uma oscilada. Melhorou? Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Recomece o seu raciocínio. Vamos lá. Bom, do último programa para cá, o Bauru Basquete pegou a Unifacisa e o Pinheiros, e foram 2 vitórias. Mas é bem verdade que eram adversários um degrau abaixo das partidas anteriores que o Bauru perdeu, né, para Minas e Fortaleza Basquete Cearense e até para o Franca, que foi a última partida de 2020. Contra a Unifacisa, o Bauru enfrentou um time que sofria do mesmo mal. Não tinha armador, né? O Barnes e o Sadi foram desfalques. Então deu para ver que foi um jogo ali bem truncado, sem tanta criatividade. Os melhores momentos de cada time foram na base da superioridade física. O Gui Deodato, a velocidade do Gui Deodato, do Larry, nos bons momentos do Bauru. E pela Unifacisa, quando o Leozão começou ali a dominar o garrafão contra Dikembe, contra Jaú no segundo período. Mas, de certa maneira, foi uma partida que o Bauru dominou bem. Conseguiu conquistar a vantagem ainda no primeiro quarto e depois manteve a mesma até o final do jogo, apesar da Unifacisa ter tentado ali se aproximar, mas o máximo que ela conseguiu chegar foi ficar 4 pontos de distância. Mas foi uma partida muito boa, principalmente do Gui Deodato, e eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Porque contra o Pinheiros, aí foi um jogo bem mais irregular do Bauru. Primeiro e terceiro períodos, o Bauru detonou. O Bauru foi bem, abriu ali a 8, 10, 12 pontos de vantagem no período, mas o segundo e o quarto foram desastres. O Bauru levou 30 pontos em cada um deles. Inclusive, no último lance do jogo, o Bauru vencia por 6 pontos e teve um lance desastroso do Alexei Patrício, que cometeu uma falta antidesportiva, que o Pinheiros converteu os lances livres, depois ainda acertou a bola de 3 pontos, tentou ali dar um sufoco no finalzinho, mas Bauru conseguiu confirmar a vitória. Mas foi um jogo bem mais irregular. Foi um jogo que a defesa bauruense sofreu muito quando o Pinheiros atacava em transição, usando a principal arma do Bauru Basquete, né, esse ataque mais rápido, principalmente depois de subir a marcação ali no garrafão. O Teichmann e o Mumford foram muito bem, né? O Jaú não teve uma grande partida, assim como o Dikembe também não. Mas o grande destaque da semana é o Gui Deodato, né? O Gui Deodato passou muito perto de fazer um triple-double contra o Pinheiros, ficou ali, acho que com 17 a 18 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, além de outros 3 roubos. Mas o que mais chama a atenção é como ele está selecionando melhor os arremessos.
Ele não está mais chutando 8, 9, 10 bolas do perímetro para acertar 2, 3, igual estava sendo no resto da temporada. Ele teve aproveitamento de 75% ontem. Contra a Unifacisa foi também um aproveitamento muito alto. Um número menor de arremessos, mas arremessos melhor, mais bem escolhidos, né, o que resulta numa taxa de acerto maior e uma efetividade maior também. E é curioso que ele é discreto, né? Até na transmissão, muito se falava das bolas do Larry, dos bons momentos do Alex, e o Gui só ia ali, pontuando aqui, pontuando ali, pegando um rebote, dando uma assistência, e quando você vê na estatística depois do jogo, ele tá com todo aquele número altíssimo. Contra o Pinheiros foi a melhor partida da temporada, certamente, do Batman. Mas agora, com as 2 vitórias, o Bauru ficou em 3º lugar do NBB, e vai pegar de novo o Fortaleza Basquete Cearense no próximo sábado, à 13h, nas quartas de final do Super 8. Ainda sem Alexei, né, que deve voltar só no finalzinho de janeiro ou nas primeiras partidas de fevereiro. Então, podemos prever aí muitas dificuldades para o Bauru Basquete no próximo sábado. Bom, quanto à campanha do time, eu acho que os números falam por si só. Ótima campanha, ótimo desempenho. Dentro daquilo que se imaginava, até um pouco mais, né? 3ª melhor campanha na frente do São Paulo. Em tese, o Bauru Basquete até ocupa hoje a vaga que talvez seria do São Paulo pelo investimento. Nesse aspecto, nada a contestar em relação ao trabalho que vem sendo feito. Só tem um senão que já disse nas últimas transmissões, reiterei ontem. Acho que na verdade, uma crítica construtiva com o objetivo de que o time não sofra no segundo turno o eventual desgaste que vai acabar sofrendo, que é a questão da minutagem em quadra dos jogadores. Vejo com muita preocupação jogadores como Alex, Larry Taylor jogarem aí quase 30, 40 minutos de uma partida. É bem verdade que ontem o Zach Graham não jogou, é bem verdade que ontem o Alexei não vem jogando nas últimas rodadas, mas é algo que o técnico Léo Figueiró, eu entendo que tem que utilizar mais o grupo. É nítido e notório que ele não tem nenhuma confiança no João Pedro, nenhuma confiança no... Rapaz, agora trem novo aqui, eu vou falar para você. Ele não tem nenhuma confiança no João Pedro, ele não tem nenhuma confiança no Emanuel, está perdendo a confiança com o Dikembe, mas eu acho que ele tem que pensar no grupo. Ele não pode ser egoísta o suficiente de ficar uma partida utilizando 7, 8 jogadores apenas. Ontem ele utilizar o Emanuel em 4/10 da partida é sacanagem. Acho que poderia fazer pelo menos o que o Demetrius fazia em temporadas anteriores. Coloca os que ele tem menos confiança no minuto final do quarto para fazer uma marcação, para cometer uma falta, dá um pouquinho de descanso àqueles que ele tem mais confiança. É o meu único senão em relação ao bom trabalho do Léo Figueiró. Acho que é um técnico que, no todo, está fazendo um grande trabalho, um bom trabalho, a gente tem que citar isso, mas eu acho que ele peca nesse sentido. Ele utiliza muito pouco o grupo que ele tem. Eu acho que jogador foi feito não apenas para fazer figuração ou levar Gatorade nas partidas. O jogador tem que jogar. E o Rafael acabou de comprar o celular, já vem cobrança. Mas... Ele só adquiriu, não pagou. Mas com relação aí ao Bauru Basquete, acho que vocês falaram bastante, né, do desempenho da equipe nos últimos jogos, né, o Vanés falando, do Rafael Antônio falando também dessa falta de rotação, né, na minha opinião também falta utilizar mais os jogadores, não com papéis decisivos, nada disso, minutagem para descansar os jogadores principais, é isso que eu vejo a importância desses jogadores que não estão sendo utilizados, né? O Alexei Patrício, na última partida aí contra o Pinheiros, jogou 13 minutos, foi o auge dele no Bauru Basquete.
Então, precisa ajustar, né, um pouco mais essa rotação durante o jogo, né? Não na reta final. Na reta final a gente sabe que é importante você ter os melhores jogadores. Mas você precisa ter os melhores jogadores em condições físicas adequadas, né, para a reta final também. Então, eu acho que até por conta disso o Bauru sofreu mais do que deveria contra o Pinheiros, né, nesse último jogo. Mas a campanha final aí, 11 vitórias e 4 derrotas, é bastante positiva. Eu acho que era o esperado, né, esse número aí de vitórias e número de derrotas. Talvez não tão esperados as derrotas que o Bauru teve, né, para basquete cearense e para Pato, principalmente para o Pato, né? Contra o basquete cearense até a gente poderia esperar um pouco mais de equilíbrio, o Bauru sem o Alexei Borges e tudo mais, mas a gente sabe, né, pelo que foi o jogo, também dá para se lamentar essa derrota. Mas, pelo menos, aí o Bauru conseguiu, em confronto direto contra São Paulo e Paulistano, né, mostrar a qualidade, mostrar a força, e aí conseguiu essa terceira posição. Chama atenção agora, né, que no Super 8 tem pela frente novamente um dos times que foi derrotado, que o Bauru perdeu, né, que foi o Fortaleza, o basquete cearense. Eu não sei como é que é o chaveamento do Super 8, o Vanais pode ajudar, se vai ser já é o Flamengo já considerado o vencedor de Flamengo e Franca nessa semifinal aí do Super 8, é isso? Então já temos, né, dependendo aí do Bauru, dependendo de como for o desempenho, vai ter um caminho aí caminho cheio de pedras pela frente. A ideia do Super 8 é justamente só colocar jogo bom, né, para ficar atrativo, para ter audiência de TV, ter público quando em outros anos, mas inclusive dá certo, né, a média é maior, tanto de público quanto de audiência do Super 8 é maior que da temporada regular. É mata-mata, né, meu irmão? É mata-mata entre os melhores times, né? Eu acho Super 8 sensacional. Eu acho excelente também. Sensacional. Foi a melhor ideia que a Liga Nacional de Basquete já teve até hoje. Esse Super 8, porque ele é tiro curto, jogo único, dá uma vaga para um baita torneio que é a Champions League. E assim, ele é democrático. Porque, vamos falar, no basquete, normalmente, quando você tem playoff, melhor de 5 jogos, o melhor time vai acabar vencendo, porque aí você vê a qualidade. Agora, um torneio como esse, que é jogo único, dá a possibilidade daquela equipe que talvez tenha um menor investimento, como é jogo único, ela ganhar uma partida, como por exemplo o Corinthians ganhou no primeiro turno do Flamengo, e de repente chegar a uma competição internacional, a ter o título na temporada. Eu acho que a grande possibilidade de título na temporada para equipes como o Bauru, para equipes como o Basquete Cearense, que estão aí nesse Super 8, é a grande possibilidade de comemorar um título na temporada, porque, sincera e honestamente, eu não vejo, nesse momento, na atualidade, com o elenco, por exemplo, que Minas e Flamengo têm, equipes como Bauru, equipes como Franca, equipes como o próprio Basquete Cearense, conquistarem o NBB. Agora, um Super 8, eu acho extremamente possível, porque é uma partida, é dia, é momento, é uma grande atuação, é um encaixe legal que o técnico dá à sua equipe. Então, é muito legal essa ideia e democratiza até a possibilidade de títulos. É bom a gente lembrar que no ano passado, por exemplo, Franca ganhou do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Então, é muito legal o Super 8. De todas as ideias até hoje da Liga Nacional de Basquete, para mim foi a melhor delas. Eu acho. Posso pôr um porém nesse comentário do Rafael? Eu só tenho uma observação que a gente está gravando na tarde da terça-feira e o Fábio já descartou a classificação do Corinthians, né? Que é o mais provável. Ele já colocou o Franca ali. Se o Corinthians ganhar do Caxias mais tarde, e esse vídeo vai depois da partida, e a gente não sabe o resultado ainda, se o Corinthians ganhou, deu o Corinthians. Se o Corinthians perdeu para o Caxias, deu o Franca. Mas eu acho que deu o Corinthians. Me cobrem aí. Vamos... Tá, só para avisar aqui então, não vai ter... Franca não vai passar. Eu vi no futuro, quem vai ver o vídeo está no futuro que eu estou, que eu estive naquele momento, e acabei aí falando que o Corinthians que vai estar... Perdão aí pelo vacilo, eu estava vendo a tabela antes do jogo, não é verdade. Eu achei que ele tinha terminado, né? Faltava esse jogo. É o jogo que vai definir a última vaga aí do Super 8.
Então, colocando um porém, o Rafael falou aí, legal, que a ideia é boa, campeonato tiro curto, jogo único, mas a gente não brigava tanto para não ter jogo único no NBB e agora você vem elogiando um campeonato de tiro curto com jogo único. Não, peraí, são coisas completamente diferentes. Pera Ô, lá. Rafa, Só tô Não, pera lá, ponderando. Rafa. Tô Pera ponderando. lá, pera lá. Eu era contra você acende a luz, jogar. Rafa. Não, o problema é que tá chovendo aqui. Ah, entendi. Parece aquelas A reportagens luz do tá Fantástico. acesa, é que é escuro mesmo. Ó, Parece aquelas reportagens do Fantástico. Fica a silhueta. Mr. M. Ó, o repórter, como é que é? O repórter lá. Eu esqueci agora, é o cara que não aparece no vídeo, né? Ó, o detalhe é o seguinte: são coisas diferentes, Cristiano. Eu era contra você jogar 2 turnos, turno, retorno, playoff de oitavas, quartas, semifinal, e aí depois de uma longa temporada você decidir um jogo. Isso eu acho sacanagem. Agora, se você cria uma competição, não é nem mata-mata, é mata. Você pega as 8 melhores campanhas do primeiro turno. Primeiro que você valoriza o primeiro turno da competição. Que as equipes vão ter um objetivo de ir bem no primeiro turno para chegar e brigar por uma vaga no torneio continental. E você democratiza. Porque numa competição como essa de jogo único, é muito plausível, por exemplo, o oitavo chegar ao título. Porque, de repente, ele está numa noite inspirada, ele tira o primeiro, se enche de confiança, vai para a semifinal, ganha mais um jogo. Em 3 jogos, ele pode conquistar um título na temporada e pode conquistar, inclusive, uma vaga para torneio continental. São situações completamente diferentes. Agora, você fazer um campeonato, turno, retorno, playoffs, e aí, quando você vem nos playoffs com 5 jogos e chegar a uma decisão de um jogo só, aí é muita incoerência. É muita incoerência. Aí, num campeonato de 5, 6 meses, você tem que premiar a regularidade. Você tem que dar uma vantagem para uma equipe que fez melhor campanha. Agora, um torneio relâmpago, que vale uma vaga internacional, isso é muito legal. Valoriza todos os projetos e pode valorizar, por exemplo, um projeto como o basquete cearense, que nunca ganhou um título brasileiro, de repente ganha uma competição dessa e chega numa competição internacional. Então, nesse ponto, eu dou nota 10 para a Liga. Agora, quando era no passado, aquele negócio de fazer final jogo único por causa da Globo, vai para aquele lugar. Mas eu só estava querendo polemizar, justamente isso. Uma coisa é você ter o principal campeonato nacional a ser decidido por jogo único, né? E outra coisa é você ter um campeonato secundário, né? Tendo uma alternativa, né? Para as equipes aí sendo de tiro curto, né? E jogo único, aí é outra história, né? O problema é mesmo, né? Se você ter joga o ano todo, aí é decidido num jogo único ali. Tá parecendo futebol americano agora, né? Super bom. Aliás, a CBV podia se inspirar na Liga Nacional de Basquete e dar uma utilidade para a Copa Brasil, que hoje é água com salsicha. Rapaz, tá pedindo demais da CBV. Já eu falo mais da CBV que a eleição tá rolando tá lá. sob júdice. Tá rolando a treta lá. Eleição tá sob júdice? Agora, poderia servir de inspiração. De repente, os caras pegam a Copa Brasil e falam assim, vamos fazer, como eles fazem também tiro curto, o campeão vai para o Campeonato Sul-Americano de Vôlei. No masculino já é assim, eu não sei porque no feminino não é. Depende, mas era. Depende dos mas, times. Não, mas era. Os times têm que reivindicar isso, né? O masculino, os times reivindicaram e tiveram, né, essa vaga. Os times do feminino que estão, né, muito calmos, né, poderiam reivindicar sim para a CBV mudar. Bom, eu consegui causar a polêmica, mas é um pensamento que muita gente, ao assistir o nosso Na Cornetagem, ia ficar, Rafael, há quanto tempo falando aí de campeonato com jogo único e agora tá falando que é uma boa ideia? Então vamos diferenciar as coisas. Eu concordo com vocês de que uma coisa é ter um campeonato que tem turno, retorno, playoffs com 3 jogos, 5 jogos e chega numa final de jogo único. E outra coisa é você ter um campeonato que, na verdade, é um torneio. A gente fala tanto aí dos torneios aí,
a Liga das Américas, né? Agora chama Champions, né? Champions League das Américas, Então, são campeonatos para acontecer num fim de semana, acabou. Aí eu concordo que ter um jogo único favorece quem está no melhor momento, no melhor dia. É interessante, sim. Mas eu não fui incoerente no meu raciocínio, não. Eu justifiquei aqui. Sim, eu é que quis polemizar, Rafael, relaxa. É quase um March Madness, né? Igual do basquete universitário norte-americano. Mas é muito bom institucionalmente também, né? Para os clubes que participam, é uma exposição do seu patrocinador em rede nacional, geralmente, né? Que agora tem o DAZN. Mas boa audiência, bom público, rende mais dinheiro de bilheteria. Para a Liga Nacional, também é um novo produto que ela tem, é um torneio num formato que ele pode facilmente ser patrocinado, ele pode facilmente ter um name right, não teve ainda, mas pode, sei lá, tipo, Copa Super 8 Fábio Toledo, se ele quiser, se tiver uma grana lá. Não, mas é muito atrativo, você tem que abrir 3 datas no calendário. Para quem não vai, é uma janela interessante de treino. Vamos supor aí que Franca não consiga a vaga, não tenha conseguido a vaga, que é o que eu acho que aconteceu. Vai ter um tempo aí para treinar bem o Jamal, o Rodney Green, que não tiveram esse tempo de treino, para retomar a condição física do Márcio, que testou positivo para a Covid-19. Então, só tem benefício, a meu ver. Lembrando que é a primeira vez que o Bauru Basquete vai jogar, né? É a 3ª edição do Super 8, mas só agora o Bauru Basquete conseguiu se classificar. Você vê como a campanha é boa, né? O trabalho tem que ser valorizado. Eu já coloquei aqui o meu senão em relação ao Léo Figueiró, mas respeito a campanha que ele está fazendo até agora. Fato é que pela primeira vez o time vai jogar o Super 8. E vamos recordar aqui, né? O Super 8 já teve como... A primeira final foi Flamengo e Botafogo, né? Não, foi tudo Flamengo e Franca. Foi Flamengo e Franca? O Botafogo ficou de fora, na verdade. Mas na primeira deu Flamengo e na segunda deu Franca, é isso? Isso. Sempre com o visitante ganhando. Aqueles maldosos. Alô, Miguel Salek. Franca não tem NBB, mas tem Super 8. Uma outra discussão que eu gostaria de jogar no ar ainda em relação ao basquete é vocês que acompanharam mais jogos aí do Léo Figueiró no Botafogo. Ele já tinha esse posicionamento, esse perfil de contar com 6, 7, 8 jogadores do elenco apenas, não ter tanta rotatividade assim, quando ele era técnico do Botafogo, ou isso é uma coisa mais recente agora do elenco em cima do elenco bauruense? De certa forma tinha, mas a questão é que o elenco do Botafogo, principalmente a primeira temporada dele lá, não tinha tantos nomes assim tão fortes, né? Igual tem no Bauru, você não equipara um jogador ao Alex, sabe? Você não adianta você querer que o Alexei Patrício jogue igual o Alexei Borges. Então, ele tinha um pouco mais esse revezamento, porque o elenco era um pouco mais homogêneo, né? Tudo bem, depois teve Jamal ali e Cauê Borges principalmente, que eram as principais peças, e o Coelho também, mas não tinha tanta discrepância assim. No Bauru, o que acontece com o Alexei Patrício é que me parece que ele não tem tanta confiança no armador assim, e as 2 últimas atuações, o Alexei Patrício teve essa chance e... É até sacanagem falar que ele não correspondeu, porque o jogador precisa de uma sequência de jogos. Mas era a chance do cara, era o que ele tinha na mão. Mas o jogador só vai ter sequência se o técnico der a oportunidade. Sim, justamente. O grande questionamento que está sendo feito ao Léo Figueiró... É que ele está... que o Alexei está numa situação... O grande questionamento que está se fazendo ao Léo Figueiró, por que ele não dá mais rodagem aos meninos que estão no banco? Sim. É o grande questionamento. Por que, por exemplo, num jogo como o de ontem, contra o Pinheiros, e você pode dizer, mas talvez os caras não iam corresponder, o jogo ia ficar mais difícil. Talvez, a gente não sabe, os meninos não jogaram. O fato é que me causou ontem muita preocupação, e eu tô vendo que muita gente tá deixando isso para lá por conta dos resultados,
como os resultados vêm acontecendo, não está se fazendo esse questionamento. A minha preocupação, até quando o Alex, com 40 anos, vai ficar aguentando jogar 35, 40 minutos por jogo, num campeonato onde você joga de 2 em 2 dias. A gente tem que levar em consideração que esse ano é muito atípico. Até a tabela do campeonato é atípica. É diferente de anos anteriores, quando você jogava 2 vezes na semana, você jogava normalmente, vamos lá, quinta e sábado, você jogava 2 vezes na semana. Agora não, cara. Agora você fica 1, 2 semanas sem jogar e quando joga 5 partidas em 10 dias. Então o desgaste é muito maior. Sem contar, você tem uma questão de pandemia, né? Você teve atletas, o caso do Alex Garcia teve uma Covid-19, você não sabe como é que o organismo do cara está reagindo. Não estou falando que o Alex está bichado, não é isso. Mas tudo isso precisa ser estudado, precisa ser analisado. Como é que está o organismo fisicamente de um cara de 40 anos que teve Covid? Será que ele vai aguentar essa rotina de jogos no segundo turno? E mais preocupante ainda, nos playoffs decisivos? Aí você pega um jogador como o Larry Taylor, que já tem 40 anos. O Larry está jogando jogou esses últimos jogos sem o Alexei Borges, 30, 40 minutos. Então, o que a gente está querendo questionar aqui, o Léo Figueiró, é que mesmo o Alexei Patrício não dando confiança a ele, o Alexei Patrício vai ter que ser um mal necessário para ele. Até para ele preservar os seus principais jogadores. Quer dizer, ontem já não jogou o Zach Graham, já não está jogando o Alexei Borges. Aí eu fico imaginando, de repente, vai chegar um momento da temporada em que vários desses jogadores mais experientes cheguem numa fadiga muscular. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que, de uma maneira ou outra, ele vai ter que recorrer a quem ele não tem confiança. Só que aí o problema é o seguinte, ele não tem confiança e os jogadores perderam a confiança. Ou você acha que a estima do João Pedro está como? Se ele não tem oportunidade. Foi justamente nessa linha que eu queria chegar, né? Que o Alexei teve a chance, mas como não tem sequência, não consegue corresponder. O João Vitor, eu também não entendo, porque a gente viu aí... João Pedro, perdão. João Vitor era da Unifacisa, que foi desfalque também. O João Pedro, a gente viu aí o Dikembe também numa má fase enorme, e ele insistindo no Dikembe. Agora nem o Dikembe ele está colocando. Né, ele alterna ali formações com Jaú e Tyrone, Alex e Tyrone, Alex e Jaú. É pouco, né? E não tem tanta alternativa. Se pega um dia um time que te encaixa também, além da parte física, né, mas que encaixa uma tática que pare essas armas do Bauru, não tem reposição, porque o time não joga de outro jeito. É só assim. E tem uma coisa importante, né, que até facilita, de certa forma, uma rotação maior para o Bauru, é a qualidade individual dos atletas que o Bauru tem. Tyrone, Alex, Zach, o Larry, o Gui, né, que pelo menos esses 5 aí, eles conseguem ajudar a equipe a você tirar se sai um, né, coloca outro ali, você não vai sentir tanto, ou em tese não deveria sentir tanto, né, a perda desse jogador. A gente vê, por exemplo, como o Bauru se comporta sem o Alexei Borges, né? Consegue jogar de igual para igual com as equipes, mesmo desfalcado desse jogador, por causa dessas qualidades também, né? Que o time não é apenas um jogador. Então isso facilita aí no decorrer do jogo você também rodar o elenco, né? Você não sente tanto a perda de um jogador. E quando a gente fala de rodar o elenco, não é sair todo mundo e entrar o segundo time, não. A gente sabe das limitações de Bauru com relação a elenco. O elenco é curto, mas você pode usar melhor, né, essa rotação. Você não precisa tirar todo mundo que está no time titular e vai pôr o banco completo. Não, você tira, né, no decorrer ali do período. Quem faz muito bem isso, por exemplo, é o Gustavinho, né, no Flamengo. Às vezes sim, ele tira o time completo e põe de volta os jogadores do banco. É que o banco de lá também tem um time titular, né? Mas aqui no Bauru você pode fazer esse revezamento, né? Mantendo 3, 4 jogadores ali daquele time titular que tem maior tempo de quadra, mas você também utiliza outros jogadores aí, até os que não têm sido utilizados, né, poderiam entrar nesse rodízio,
para descansar os atletas também, porque faz parte da administração de jogo também, você dá um pouco de descanso para os jogadores aí em 40 minutos. Outra coisa, para não esquecer, que me assustou essa semana o Léo Figueiró, não sei se o Guanais concorda, no jogo contra o Unifacisa, ele deixou o Leozão deitar e rolar durante 4, 5 minutos para colocar, só para depois colocar o Dikembe para marcar ele. Pô, qualquer juvenil, qualquer cadete, qualquer pessoa que tenha a mínima noção de basquete, sabe que se você tem um time adversário, um pivô de 2 metros e tanto, baita vigor físico, não dá para pôr o Larry Taylor ou o Gabriel Jaú, que tem um porte físico muito menor do que o Leozão, para marcá-lo. E ele levou 4, 5 minutos para enxergar isso. No jogo contra o Unifacisa, nesse período, o Leozão deitou. Ele ficou ali 4 ou 5 minutos sendo o pontuador do Unifacisa, e o jogo que estava tranquilo para a equipe bauruense se tornou complicado naquele momento da partida. Puxa vida, bom, eu não sou jogador, não sou técnico de basquete, mas qualquer pessoa tem uma noção como essa que não dá para pôr, por exemplo, o Jaú para marcar o Leozão. Eu acho que a questão, eu concordo que foi muito prejudicial ao Bauru, mas me pareceu uma consequência da ausência de treino, porque ali claramente o Léo estava testando uma marcação diferente no pick and roll, com todo mundo fechando no armador e dobrando. Como o armador geralmente é o Pecos, que não é o melhor organizador do NBB, não é o Sadi, por exemplo, que está na Unifacisa, não é o Balbi, então ele tentou forçar isso aí para continuar roubando as bolas e sair rápido em transição. Qual foi o problema? Não deu certo. O passe saía e aí alguém tinha que correr no Leozão. É um tipo de marcação que ele não estava testando nas outras partidas, que ele voltou a testar contra o Pinheiros. Eu acho que ele insistiu um pouco para ver se encaixava no jogo, já que não tem treino. E ali, quando ele viu mesmo que não ia ter jeito, o estrago estava feito, aí ele mudou ali, colocou o Dikembe e mudou um pouco a marcação. Eu acho que foi isso. Não que eu concorde, mas eu acho que foi por esse lado. Mas é legal ter esse ponto de vista. Foi uma coisa que eu não tinha pensado também. Mas eu acho que ele demorou muito para retomar aquilo que não estava dando certo. Isso me preocupou um pouco também. Mas repito, porque daqui a pouco vai pensar que eu estou querendo detonar o cara, nada disso. Acho o Léo um bom treinador, tem predicado para treinar o time bauruense. Eu discordo, até tem muito torcedor que está pedindo volta Guerrinha, volta fulano, Beltrano. Eu acho que não é por aí. O cara está fazendo uma baita campanha, está fazendo um bom trabalho, em termos de trabalho e em termos de resultado. Há quanto tempo, repito, que o Bauru Basquete não chegava numa terceira colocação ao final do primeiro turno? Acho que a última foi aquele time que ficou um monte de jogo invicto, na época do Pascoaloto, o Bauru Basquete. A campanha é boa, o trabalho é bom. Eu só tenho... Agora, nós também temos uma função aqui de observar e criticar de maneira construtiva aquilo que, no nosso entendimento, não está dando tão certo e que pode ser melhorado e que pode ser aprimorado para a sequência da temporada. E a gente não vai ficar perdendo tempo falando como o Alex manda bem aos 40 anos de idade. Todo mundo vê, todo mundo sabe, né? Então a gente aponta outras coisas que imaginamos não ser tão óbvias assim. Aliás, outra coisa, nada contra quem faz reportagem na Liga, mas pelo amor de Deus, vamos mudar um pouco os entrevistados de Bauru, hein? Toda vez são os mesmos, cara. Uma crítica ao Gui, o Léo e o Alex, pô, tem mais gente, sabe? Nada contra o trabalho profissional. Respeito o trabalho profissional dos colegas lá que fazem jogos pro Dazan, pra Liga Nacional. Mas, pô, vamos mudar um pouquinho o repertório, né? É a rotação, Rafael Antônio. Não tem rotação aí. É igual o time do Figueiró. Não, mas vocês sabem... Não, mas ó, falando sério, até com quem já passou por lá, eles são orientados a pegar quem tem os melhores números, geralmente. E como o Bauru não tem rotação, é sempre a mesma galera. Então esbarra nisso e fica essa mesmice. Tá, mas é uma orientação, não uma regra. Vai do repórter ter um feeling de pegar quem matou a pau no jogo, né? Nem sempre
Teve um jogo, não me lembro qual foi o jogo aí, que eles pegaram alguém que não tinha feito uma participação tão boa assim na partida. Então, é um pouquinho de feeling também, porque na verdade é uma recomendação, não uma obrigação, né? Sei lá, cara, eu aprendi uma coisa na faculdade que de vez em quando você tem que sair da caixinha, sabe? Exato. Você tem que sair da mesma. Para você ser um jornalista, para ter um pouco de destaque, sabe? Para até respeitarem um pouco mais o seu trabalho, às vezes é preciso que você. Não estou querendo dar aula de jornalismo aqui, não, longe disso. Não tenho nem pretensão disso. Mas eu acho que às vezes a gente tem que sair um pouquinho desse trivial, dessa caixinha. Né? Mas esse é o problema da transmissão ser institucional. A Liga não vai entrevistar um cara, dar destaque para um cara que teve um aproveitamento ruim. Essa aqui, que é o que a gente faria, que é o que uma ESPN, que a ESPN também usa os repórteres da Liga, mas se fosse uma transmissão própria da ESPN, uma transmissão própria da Band, da Globo, que ia fazer mais com base na história do jogo do que em sempre destacar, em sempre aplaudir, em sempre coisa. Como a transmissão é institucional, é um mal que a gente tem. Infelizmente, ou é isso ou a gente não tem. Então, que pelo menos que a gente conhece. Eu entendo e respeito. Entendo e respeito. Só acho que poderia ser diferente. Assim, a minha opinião agora como espectador, né, quando às vezes assisto. Muitas vezes eu estou trabalhando também. Mas eu acho que podia sair um pouquinho dessa caixinha, dessa mesmice, sabe? Aqui, pelo menos aqui no Jornada, nós temos essa liberdade. Aqui, nunca uma transmissão é igual a outra. Pelo contrário, nós estamos nos superando. Cada transmissão tem novas tiradas. E acho que é isso que o povo está gostando. Parabéns, viu, Fábio Toledo? Não, ontem foi sensacional, cara. Novo contratado do Bauru Basquete, Carlos Alberto de Nóbrega. Especialista num banco. E tem uma boa de uma risada, né? Que beleza. Podemos encerrar o assunto basquete? Vocês querem discutir mais alguma coisa? Ou vamos para o vôlei, que também teve jogos essa semana. Rapidinho, Cristiane, antes do vôlei, vamos perguntar palpites aqui. Vocês já falaram ontem, mas muita gente não viu a transmissão ontem e o Guanais não deu o palpite dele. Quem vai ser o campeão do Super 8? Começando por Lucas Guanais. Minas. Eu também vou de Minas, falei isso ontem. Não, e eu vou falar mais. Eu vou falar mais. Entre Minas e Mogi, da Mogi. Entre Flamengo e Franca ou Corinthians, da Flamengo. Entre São Paulo e Paulistano, da São Paulo. Entre Fortaleza Basquete Cearense e Bauru, da Fortaleza. Olha que polêmica. Você falou que Mogi, Minas da Mogi, então o Minas não vai ser campeão? Ele falou que ia dar Minas. Ele falou que ia dar Minas. Ele falou Minas. Então tá bom, eu tô louco aqui. Eu também acho que dá Minas. Minas eu acho que vem no melhor momento. Também acho que vai dar Flamengo. É isso aí? Palpites? Vocês querem fazer igual o Guanais? Em cada confronto, vocês querem aí dar o palpite de quem passa? Não? Segue o jogo. Então, vôlei que jogou 2 vezes essa semana. Ontem, né, o jogo contra o Curitiba, parecia que ia ser um jogo um pouco mais tranquilo pelos desfalques do Curitiba, mas teve 2 sets bem equilibrados que não terminaram em 25 pontos. O que podemos dizer aí desses jogos do vôlei Bauru? Césio Voleibol. Antes que me chamem de puxa-saco do Fábio Toledo, que hoje eu já elogiei ele, mas o Fábio, ele falou uma coisa muito legal. Eu vou voltar um pouco para falar do jogo do Curitiba. Ele falou um negócio legal na segunda rodada do campeonato. Você lembra, Fábio? Aquele jogo que demorou pra caramba. Aquele jogo que demorou pra caramba para começar na panela. Aliás, poucos jogos que você esteve em loco foi aquele dia contra o Curitiba, problema de piso e tal. Você falou naquele jogo que o time de Curitiba era muito interessante. E eu guardei aquilo. Eu não estava botando tanta fé no Curitiba no campeonato. Mas analisando a performance de Curitiba de lá para cá, e mesmo ontem, sem 3 das principais jogadoras, é um time que conseguiu vender caro a derrota para Bauru.
até pelos desfalques, o time bauruense era favorito e tinha a obrigação da vitória. Mas o Curitiba engrossou o caldo. E é uma equipe que vai engrossar o caldo. Eu até acho que o Curitiba não vai chegar a uma semifinal, uma final de Superliga, mas ele dará trabalho a quem o enfrentar no playoff de quartas de final da Superliga Feminina. E ontem ficou provado mais uma vez. É uma equipe que, mesmo com seus problemas, vendeu caro a derrota para a equipe bauruense. Agora, há de se ressaltar também uma evolução na equipe do SESI Vôlei Bauru. Fernanda Isis, aproveitando muito bem a oportunidade, é uma jogadora que veio no primeiro momento para ser substituta da Maihara, mas não se falava na sua chegada que ela disputaria a posição com a Mari e a Denísia, e agora eu já revejo o conceito. Eu acho que a Fernanda Isis tem espaço no time titular do SESI Vôlei Bauru, e Mara e a Denísia vão brigar por uma condição aí de titularidade. Eu vejo a Fernanda Isis, a bola que ela está jogando, ela é merecedora de uma condição de titular na equipe bauruense. Outra jogadora que a gente contestou muito no início aí, não estava legal, mas que nos últimos jogos vem evoluindo, é a Vanessa Yankee. A Vanessa Yankee está ocupando ali a vaga da Sueli e aos pouquinhos, quietinha, está ganhando seu espaço no SESI Vôlei Bauru. Pode não ser formidável, não é brilhante, não é espetacular, mas ela está ganhando seu espaço. E aí eu faço a seguinte pergunta para a mesa. Como é que vai ficar nessa história a formação do Rubinho com a chegada da nossa rainha do rodízio aí? A Dobriana Rabadzieva, que já chegou abafando, né? Chegou em Bauru, já comendo em churrascaria, aproveitando as delícias da cidade sem limites, tá certo. Tem que aproveitar mesmo. A vida é uma só, né? E eu imagino que lá na Bulgária, onde ela jogava, ela não tinha tanta fartura, assim, principalmente em termos de churrascaria, né? Então tem que aproveitar mesmo. Mas, brincadeiras à parte, como é que vai ficar essa formação, Fábio Toledo, com a chegada da Dobriana e principalmente com a Vanessa Yankee conquistando espaço? Aí tem Tiffany para jogar, tem a Paulina que tem que jogar, e aí? E aí, né? Bom, a Dobry não só churrasco, né? Ela gosta de Guaraná Antártica também, que ela tá postando no Instagram dela. Mas, vamos por partes, né? É que ela não bebeu Cutuba ainda, aí ela vai ser melhor que Guaraná Antártica. Precisa ir para Rio Preto lá, tomar um Cutuba da vida. Não tem jogo em Rio Preto, é complicado. Mas ali mais para Alta Paulista tem a Tubaína Funada também, que é um clássico do interior do estado de São Paulo. Próxima vez que o Rafael for a Rio Preto e voltar, ele traz uma cotuba para vocês. Opa! Bom, mas... Já estava em oferta no mercado essa semana. Vamos por partes, então. Ó, primeiro, já que eu fui mencionado aí sobre o Curitiba, não só o Curitiba, me chama a atenção esse meio de tabela, 3 equipes do meio de tabela, né? O São Paulo, Barueri, Curitiba e Pinheiros. São 3 times aí com investimento menor, mas que tem um trabalho competente, vem mostrando qualidade. Pinheiros vai crescer com a Edinara crescendo no jogo, a gente viu no jogo passado, né, do Bauru contra o Pinheiros, e o Curitiba já era notório também, né? O Pinheiros, inclusive, eu falei no primeiro jogo do Campeonato Paulista, que seria um time que ia tirar sets, né, dos times grandes, e de fato isso está acontecendo. Curitiba também era um time muito interessante, eu já tinha visto ele no Super Vôlei, e principalmente a estabilidade que dá a Bruna Costa, a levantadora, para as atacantes. É um time que funciona muito bem ali com a Bruninha, vai ser uma levantadora que já tem seus 26 anos, né? Foi pouquíssimo utilizada no Minas, né, na rotação, entrava para sacar só, essas coisas, e no Curitiba está tendo o espaço que merece e está indo muito bem. Dando qualidade para a equipe, mesmo com os desfalques que a equipe teve no jogo contra o Bauru, né? A Ivna, principal atacante da Superliga, em termos de pontos e bolas acionadas, né, em número de ataque. A Pietra, que era a segunda principal atacante da equipe e uma das passadoras de qualidade, junto com a Ju Perdigão, que era a melhor passadora. Perdeu 3 nomes fundamentais para a equipe. A Isa, que foi a líbero reserva, tem 16 anos só, né?
foi titular contra o time bauruense. Então, era um time desfalcado, lógico. Tinha a Sassá, que entrou no lugar da Pietra, experiente, né, veterana, ajudou um pouco, né, deu um pouco de estabilidade também, mas eu acho que você tendo ali uma levantadora apresentando um bom voleibol, como está sendo da Bruninha, foi providencial, principalmente para manter a Milena no jogo. Milena começou mal o primeiro set, mas a partir do segundo cresceu. Até a própria Dani Sequeto, que substituiu a Ivna. Era muito difícil substituir a altura a Ivna. Mesmo assim, a Dani Sequeto teve uma pontuação interessante aí no terceiro set, principalmente. E com isso, além disso, na verdade, a Laís, central, 6 blocos do jogo, uma das principais jogadoras também do Curitiba. E com isso, né, dá para ver que não é apenas individualmente, né, o coletivo do Curitiba que funciona muito bem. O técnico Pedro Mosca, na minha opinião, aí, tem chances para crescer aí, né, para equipes que estão pensando aí fora da caixa para contratar treinador, buscar novas opções no mercado. O Pedro Mosca tem mostrado muita qualidade do Curitiba. Fábio, ele é a revelação do campeonato? Olha, em termos de treinador, sim, tá fazendo uma excelente Superliga, na minha opinião, com os recursos que tem, né, jogadoras jovens, né, no time, dando espaço para jogadoras jovens. Por exemplo, a Sassá, mesmo veterana, ela é banco da Milena e da Pietra, né, então essa é muito mérito do treinador, né, dar espaço para as jovens que seguem rendendo. Mas eu acho que o Bauru, no jogo da última segunda-feira, né? A gente está nessa terça-feira gravando. Jogo da segunda-feira, o Bauru teve. Eu gostei bastante do jogo coletivo, do bom funcionamento da equipe, não tendo apenas uma jogadora centralizada ali para atacar. Não foi só a Polina ou a Tiffany que tiveram espaço. Teve momentos da Feizes, teve momentos da Mara, teve momentos da Vanessa Yankee, que são jogadores aí que estão crescendo, né, dentro do time, e eu acho que vai ser fundamental para esse desenvolvimento do César Voleibol Bauru. O Rafa falou da Vanessa, né? Eu já tinha falado anteriormente também, a Vanessa tem o melhor passe das ponteiras do César Voleibol Bauru até aqui. Eu até não entendia como ela não era titular. A Sueli até deu uma melhorada depois, mas agora a Vanessa está mostrando, né, a qualidade. Não é uma jogadora que a gente fala, né, que é jogadora para ser titular da equipe. Eu não acho, mas é uma jogadora que está sendo competente, né, pelo espaço que está sendo dado para ela. Ela é uma jogadora competente. Não sei se vai seguir como titular quando a Dobre tiver 100% aí para jogar. A Dobre, inclusive, foi liberada dos treinos, já está à disposição do Rubinho, testou negativo para o coronavírus. Pode fazer a sua estreia contra o Fluminense já na sexta-feira, possivelmente não como titular, mas entrando no banco. Não é sábado? Não é sábado o jogo? Isso, sábado às 7 da noite, contra o Fluminense. Bom, aí então o Bauru vai ter já, né, essa opção a mais para a próxima partida. Então, eu vejo que o Bauru está crescendo agora, não é aquela história de time agora vai brigar pelo título, está muito cedo, tem muita coisa para se desenvolver ainda, mas está tendo um desempenho bastante positivo aí nesse início de 2021. E está crescendo, até fazendo paralelo com com o nosso primeiro bloco, com o treinador dando espaço, né, para todo o elenco. Mari e a Denise tem mais nome, tem mais qualidade, são mais cascudas? São, mas a Feiz está melhor. A Pamela também, que falávamos no programa anterior que não estava tendo espaço, teve contra o Curitiba. Vanessa Yankee também. O elenco está todo aí, está sendo usado. Não tenho dúvidas de que quando chegar nas quartas da Superliga, que hoje seria contra... Eu me perdi depois do jogo de ontem. Flamengo. Que vai jogar mais tempo a Denise e a Mara? Muito provavelmente. Mas até lá, você tem que dar chance, você tem que dar opção para todo mundo. Não sei se vai ser esse mesmo, viu? Se vai ser a Denise e Mara.
Não é garantia, não. Dependendo Não é de como vai garantia, chegar. Eu hoje é Fernanda Isis mais uma. Sim, vai depender de como chegar, né? A Mari e a Denise. Eu acho que Sim. provavelmente, se a FEIS manter o que vem jogando, eu acho que aí vai ser uma vaga para ou a Denise ou a Mara. E até para complementar, né? Espaço para Pamela, espaço para FEIS, para Vanessa Yankee, e até a Julinha está entrando em quadra agora para sacar, para ajustar o passe quando necessário. Então, tá explorando bem aí suas alternativas. O Roberley Leonaldo, popular Rubinho. Aí, Rubinho! Rubinho! Ó, informação Hoje importante. não! Hoje não! Informação importante, hein? O Fábio citou aí do jogo do vôlei sábado, às 7 da noite contra o Fluminense. Também no sábado já está confirmado o Super 8, Bauru e Fortaleza Basquete Cearense, sábado, 1 da tarde, viu, Fábio Toledo? Então, 13 horas, teremos o jogo do Bauru Basquete lá no ginásio do Paulistano. A gente vai fazer transmissão da UMA até numa lagarta, fazendo um pré-jogo pro vôlei Aí não, né, meu? Gente, vocês se revezam aí, narrador reveza, repórter reveza, mas eu fico aqui na central, sentada aqui, olha, muito tempo sentada, as costas doem, muito tempo em pé, as costas doem, é a idade, chegou. E hoje tem uma baita rodada na Superliga, né? É quase completa, se não é completa, porque o Bauru foi ontem. Então, todo mundo joga. Praia, Minas, Sesc, Osasco, Barueri. Todo mundo joga, todo mundo ali enfrenta. É muito difícil ter um resultado positivo para o Bauru, porque as partidas são desequilibradas, né? Porque os adversários das equipes da parte de cima são as equipes da parte de baixo. Então, provavelmente, todo mundo que está no bolo com o Bauru vai acabar ganhando. Mas vai que tem um tropeço aí no meio do caminho. Aliás, depois de muito tempo, vamos ter uma rodada cheia na Superliga Feminina, né? Porque toda rodada tinha caso de Covid e um time estava fora. Pois é, né? E nessa rodada teve, só que não foi o suficiente para cancelar o jogo do Bauru contra o Curitiba, né? E chama atenção, né? Mas esse protocolo organizado aí pela CBV é bizarro, ele é inútil, ele é inexistente, na verdade, não existe protocolo. Você vai fazer testes a cada 15 dias, é melhor não fazer teste, pô. Não serve para nada esse teste a cada 15 dias. Você tem um tempo muito grande às escuras, né? Não é um ponto cego, é uma cratera cega. 15 dias sem saber como é que está a situação dos times. Fazer teste a cada 15 dias não serve para quase nada, só para depois você vai ver que já tem um surto no meio do time. É isso. Esses testes e um cone na rede para bloquear é a mesma coisa. Tanto que a gente já viu surto no Bauru, surto no Osasco, surto no Flamengo, surto no Brasília, surto no São José dos Pinhais, quase surto agora no Curitiba, surto na Liga Masculina. Peguei até aqui a informação que o Guarulhos teve quatro casos de Covid e está fora agora da Copa Brasil. Teve outros times também com surto. Ou seja, tantos surtos assim em tantos times, quer dizer que é um protocolo extremamente furado, não serve para nada. Então, é mais uma, né, da administração aí da CBV, da quadra aí de 3 milhões de reais que foram gastos para nada, 3 milhões de reais de dinheiro público, da mesma CBV que ficou 40 anos, 45 anos sem eleição, foi ter agora. E tem uma racha, né, envolvendo aí duas alas, politicamente, na minha opinião, farinhas do mesmo saco, mas que está tendo aí duas alas brigando pelo poder na CBV, uma apoiada pelo Ari Graça e a outra que pertence ali ao glorioso Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, que já está ali perto dos 90 anos e foi reeleito, né, para a presidência da CBV. Um detalhe, né? Últimos 45 anos, a CBV teve 3 presidentes. 20 anos de Nussmann, 17 de Ari Graça, e aí, entre Ari Graça e Nussmann, teve 2 anos de Toroca, que era vice do Nussmann, e depois o Toroca, que era vice do Graça, pegou desde 2014, e aí o racha, né, principal, né, que inclusive o
o candidato derrotado, né, pela eleição, que é uma eleição também daquelas típicas de confederação, né, que votos aí de confederações que nem time profissional tem, contam mais do que o de clubes, de atletas e tudo mais, e o candidato da oposição, se é que pode dizer assim, já que é apoiado pelo Ari Graça, é o Marco Túlio, né, que tem história aí no vôlei de praia, mas o Marco Túlio e toda a pessoa que apoia ele, né, estão falando que o Toroca ele não deveria ter se candidatado, porque isso fere a lei Pelé, né, que desde 2014 não poderia haver uma reeleição, uma segunda eleição, né? Fábio, diga. Deve ser bom, cara, ser dirigente esportivo. Eu nunca fui, mas deve ser bom, né? Porque você pega o vôlei e você falou, e os caras estão trocentos anos no poder. Aí você vai pro basquete, quantos anos o Checkmate ficou, hein? Saiu porque morreu. Agora o Enio quer perpetuar também. Viu que a boquinha é boa e tá querendo a CBB. E essa boca do vôlei é gigantesca. O orçamento do vôlei é de 80 milhões de reais, Rafa. Ele é superior ao orçamento da Confederação de Basquete, Atletismo, Natação e Judô somadas. Não, aí você vai pro judô, quantos anos Mamed ficaram? Você vai pro futebol, quantos anos o Ricardo Teixeira ficou? Aí você vem pra federação, quantos anos o Fará ficou? Aí veio o Marco Polo Del Nero, que saiu, mas deixou o Reinaldo Carneiro Bastos, que já tá um bom tempo lá também, e não quer largar o osso. Pô, rapaz, eu não vejo ninguém entrar. É que nem presidência e diretoria de sindicato, rapaz. É difícil o cara sair, hein? E quando sai, é aquela briga, sai até tiroteio. Eu vou falar pra você, deve ser boa a boca de dirigente esportivo, porque os caras, eles têm um prazer de comandar. Eu acho que não é só amor pelo esporte, não é possível. Por mais que o cara seja apaixonado pela modalidade, mas se dedicar à causa durante 10, 15, 20, tem cara que fica 30 anos nisso e não larga o osso. Posso falar o tamanho mínimo da boca aí do Toroca? 44 mil reais. Puxa! Ele ganha 22 mil de salário como presidente da CBV, 22 mil como presidente da ONG Viva Vôlei, e que está no outro CNPJ, e também tem a possibilidade, a oposição a ele aí fala que ele também recebe salário da Universidade de Vôlei. Então, no mínimo, Rafael Antônio, sem falar outras coisas que podem acontecer, mas no mínimo esse tamanho da boca aí de 44 mil reais mensais. Quem tem amor ao esporte apoia a alternância de poder nas confederações. A verdade é essa, a galera fica inebriada com a grana e também com as relações de poder, né? Porque isso acaba... É um vício, né? Não deixa de ser. E não quer sair de jeito nenhum. Isso que eu ia comentar, o poder é viciante. A partir do momento... Presta atenção aí. Qualquer um que se elege, não só no esporte não, em qualquer entidade aí, ele se elegeu presidente, parece que o poder é uma droga ali que a pessoa vicia e não quer sair mais. E tem um outro problema aí do Toroca, que ele nunca aparece para nada, né? Tem até informação aqui que tem atleta que nem sabe se ele é alto, se ele é baixo, porque ele nunca apareceu. Já tem histórico aí tem 11 mandatos no CRB, e também não aparece para nada. Tanto que nessa eleição aí o principal nome ali foi o vice-presidente, o candidato, né, a vice-presidente, que foi o principal cabo eleitoral, porque ele mesmo ficou de fora, nem apareceu. Está com medo do corona, né? Isso é fato, mas desde 2014 não aparece para nada, só aparece aí com 44 mil que ele recebe. Que beleza. Vamos às novidades do Noroeste? Então vamos lá, Rafael, passa o noticiário do Noroeste aí pra gente. Bom, muito bem, já temos aí 3 novos nomes nesse começo de 2021. O goleiro Matheus, que veio do América, já falamos na semana passada, falamos também do alemão, e agora tem o Euler, que não é o filho do vento,
Tem algum parentesco por dentro? Não. Mas é o Euler que estava no Central de Caruaru, 25 anos de idade, atacante. Começou lá em Xerém, na equipe do Fluminense. Aí foi pro Volta Redonda. Jogou, inclusive, uma copinha aqui em Bauru contra o Noroeste em 2015. Marcou gol contra o Noroeste. Ele já conhece o Alfredo de Castilho, já jogou aqui uma Copa São Paulo de futebol júnior. Mas ele vem para reforçar a equipe. Tava no Central de Caruaru, jogou no exterior, jogou no Volta Redonda, jogou no Londrina. Já está rodadinho, apesar aí de ter apenas 25 anos de idade. Mais jogadores deverão chegar essa semana, seguem os trabalhos. Norusca, que já definiu, vai jogar sempre às 4 horas da tarde, seja no final de semana, como no meio de semana, o que, convenhamos, é uma atitude sensata, né? Não vamos jogar com iluminação artificial se não tem bilheteria, né? Então tá certa a diretoria do Noroeste. Falar em diretoria, já está em seus aposentos o ex-presidente Estevam Pegoraro, que foi acometido pela Covid-19 e chegou a ficar internado no hospital particular aqui de Bauru, na unidade de terapia intensiva. Nossa. Eu lembro desse jogo aí do Fluminense Noroeste. O Euler já conhece o Alfredo de Castilho e o Alfredo de Castilho lotado, né? Porque foi um jogo memorável, né? Inclusive, acho que foi a primeira cobertura do Noroeste que a Locomotiva Esportiva fez em loco, né? Teve os Jogos Abertos do Interior, mas o Noroeste representava Bauru. Mas na Copinha foi a primeira cobertura da Locomotiva com o Noroeste, né? Fazendo aí a cobertura do Noroeste. E foi bem legal de se ver, né? Foi bem marcante mesmo. E espero que, né, nessa segunda passagem agora, vestido o manto alvirrubro, ele tenha sucesso também. E pensando nesse horário mesmo, das 4 da tarde, é até bom, né? Não é tão quente como é às 3 da tarde. Talvez, por ser até o horário de verão, por ser verão mesmo, né? Tá anoitecendo até um pouco mais tarde, umas 7 da noite, mais ou menos 7h30, 8 horas. Então, a possibilidade, né? O tempo que você vai gastar ali com energia é menor. E Bauru já tem gastos a mais, a gente precisa lembrar disso, o gasto a mais aí com as testagens para coronavírus, né? Embora Deus dará, né, dado aí pela Federação Paulista, os times que decidem qual vai ser o protocolo, mas o Noroeste, todos os times, né, que estão aí seguindo de acordo com o que estão fazendo, precisam ter esse gasto a mais aí com as testagens e tudo mais. Então, já é um gasto que o Bauru está tendo e reduzindo aí com questão de energia, né, de iluminação, é bastante positivo para o Noroeste, até pensando, né, nesse ano que a gente não sabe o que vai acontecer. Você vai ter, por exemplo, volta da torcida em 2021 ainda? Não sei. Vai depender muito do que vai acontecer ao longo do ano. Então, muito por conta, né, dessa dúvida, né, que a gente tem de 2021, é muito importante que o Noroeste também se precaveja com essa questão da iluminação. E fora isso, também tem o gasto, né, com a cobertura, com os estragos que foram feitos. E vai ter tempo, Rafael? E que precisam ser providenciados o quanto antes, porque logo tem a vistoria da federação e se não tiver nada ok, preparem-se. Noroeste pode jogar em Jaú, em Marília. Não descarte essa possibilidade. Falar em Marília, ontem reapresentação do Marque, a novidade, Jean-Pierre, anunciado como reforço do Marília Atlético Clube. Rapaz. É isso? Encerramos o Noroeste também? Não, tô aqui. Se vocês querem saber mais novidade, Tem mais novidade aí, Rafa? Tem mais novidade? Se tem mais novidade, manda pro ar, poxa. Não, o que eu posso dizer para vocês é isso. O Jean-Pierre está acertando com o Marília. O Marília que também fechou com o Kleber Alves, goleiro. Estava no Primavera, bom goleiro. O Joãozinho, atacante que estava na Portuguesa. O Marília será um grande concorrente do Noroeste. Podem esperar, até porque o MAC vai jogar a Copa do Brasil também, né? Então o Marília vai fazer um investimento maior, vai ter a receita da Copa do Brasil. Outras informações importantes. Edson Só, lembram dele? É o técnico do Linense,
para a Série A3 do Campeonato Paulista. Então, o Edson Só, anunciaram, retornando aí depois de muito tempo, vai ser o técnico do Linense. Ele que deu muito certo no rival do Linense, a Penapolense, que esse ano vai de Emerson Alcântara. O Edson Só será o treinador do Elefante da Noroeste na Série A3. Aos pouquinhos, o pessoal vai voltando, né? Lembrando que o Noroeste foi o primeiro a retornar aos trabalhos. É isso. E parabéns ao Novo Horizontino e ao Mirassol, né? Esse é o assunto que eu ia chamar agora. Era meu joinha. Então vai com o joinha, já começa com esse joinha aí do Novo Horizontino e Mirassol. Do nosso Lucas Guanais, já dei o gancho. Isso aí, as duas equipes agora estão na Série C do Campeonato Brasileiro, o que é muito bom, porque é uma série, é uma divisão que tem um calendário mais garantido, né? A fórmula de disputa garante mais jogos ao longo de um período maior no ano, e principalmente é uma série estável, né? É a garantia de que, num eventual rebaixamento, eles têm a Série D do ano que vem. Porque quem disputa apenas a Série D tem que ficar se classificando ano a ano via campeonato estadual, porque senão no ano seguinte fica sem divisão nacional. Então, a partir do momento que você está na Série C para cima, isso já não acontece, você já tem uma estabilidade um pouco maior, você pode fazer um planejamento um pouco mais... Caiu. Aliás, aproveitando o gancho do Guanais, que ele trouxe isso, depois de muito tempo... E também estamos aí na expectativa dele. Voltei. Rapidamente, eu tinha me ligado aqui, o Ítalo se complicou um pouquinho no seu grupo na Série C, mas só mais uma rodada. O Ítalo precisa vencer o Vila Nova e torcer para o Santa Cruz tropeçar diante do Brusque. Qual que é o problema? O Brusque classificou. O Brusque subiu. Então, não é garantia que ele vai jogar para atrasar o Santa Cruz. Mas o Ituano, portanto, só dele mais. Mas quem sabe poderemos ter Paulista na Série B, né? Aqui no Oeste, Botafogo devem ir para no ano que vem. Bom, em cima do gancho do Guanais, futebol paulista em 2021, né? Nesse ano que a temporada não começou ainda, vai ter 17 times nas competições nacionais, incluindo Série A, B, C e D. Fora a Copa do Brasil, que aí, na verdade, são 19. Você pode incluir o São Caetano e o Marília. Então, o ano de 2021, na Série A, teremos Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino, que eu acho que não vai cair, vai ficar na primeira divisão. Na Série B, Ponte Preta e Guarani, que eu acho que não vão subir, mas também não vão cair. Na C, Novo Horizontino, Mirassol. Eu estou sentindo que o Ituano não vai subir, vai ficar na C e vai ganhar a companhia do Botafogo e do Oeste, que eu acho que não escapam da Série C o ano que vem. Vão cair da B para C. E na D, nós vamos ter o Santo André, a Ferroviária e a Inter, que eram as vagas do Novo Horizontino e do Mirassol, que tinham conseguido pela classificação do Paulistão, a Portuguesa de Desportos e o São Bento de Sorocaba, que caiu da C para D, a Portuguesa que ganhou a Copa Paulista. E ainda na Copa do Brasil, o São Caetano que foi campeão da 2 e o Marília, vice-campeão da Copa Paulista. Ou seja, 19 equipes do estado de São Paulo vão disputar competições nacionais no ano de 2021. E um detalhe importante, né? O São Caetano, dos times da elite, é o único que não vai jogar A, B, C ou D do brasileiro. Mais joinhas, mais cornetagens. Eu quero dar um joinha também pro Remo e pro Brusque, que subiram da C para B. Depois de muito tempo, o clube do Remo, que até o Lucas Guanais tem a camisa do Remo, né? O Remo tá voltando aí a ter protagonismo, né? Porque viveu uma penúria aí de até ficar fora da D, só jogar Campeonato Paraense. Parabéns ao Remo, que subiu ganhando do grande rival, o Paysandu. Que ainda pode subir. Para completar, pode subir a última rodada se vencer
a sua partida contra o Ipiranga, se não me engano. Imagina uma Série B com Repá, Guarani e Ponte, né? Seria interessante. Vasco e Botafogo. O professor já está resolvendo o Vasco. Não, é muito legal, pô, muito legal. Aí pode ter Curitiba e Paraná. Pode ter muito clássico. O Paraná vai para a Série C. Nós vamos ter Paraná e Londrina na C. Pode ser. Vai ser muito jogo bom também. Muito legal. A Juventude de Pelotas, a Juventude que realmente não conseguia classificação. Então, vai ter vários clássicos regionais. Seu áudio está cortando, Lucas. O que pode ter, quer ver? O Curitiba vai cair, né? O que pode ter é Goiás e Vila Nova, né? Pode ter Goiás e Vila Nova na B também. Se o Vila Nova subir. Como se o Santa Cruz subir, pode ter Santa Cruz e Náutico na B. Olha só. Bom. Clássicos para esse Brasil afora. Grandes clássicos. O meu joinha vai para o futebol americano. Vai para o futebol americano, já que a gente está falando de penúria, né? Tem um time no futebol americano que passou por anos de penúria. O Lucas Adé está até rindo já, porque é o Cleveland Browns, né? Que é um time que eu torço, inclusive, mas que ficou aí desde 2002 sem ir para o mata-mata, né? Da NFL, no futebol americano, e que não vencia nos playoffs, né? Fora de casa, desde o final dos anos 60. E acabou vencendo aí nesse final de semana o Pittsburgh Steelers, grande rival do Cleveland Browns, e acabou surpreendendo todo mundo aí, conseguiu avançar de fase. O Pittsburgh era um dos candidatos aí, pelo menos no início da temporada, ao título da NFL, para chegar pelo menos no Super Bowl, e não aconteceu. O Cleveland Browns surpreendeu todo mundo, e o Cleveland aparecendo, né, depois de 20 anos, né, quase 20 anos, sem ir para os playoffs, não vencia um jogo de playoff desde 94, e não vencia fora de casa nos playoffs desde 69. Conseguiu quebrar todos esses tabus, né? E acabou surpreendendo todo mundo, vencendo o Pittsburgh Steelers. Então, o meu joinha vai para o Cleveland Browns, que é um dos times mais sofridos, tem um dos torcedores mais sofridos da NFL. Um jogo clubista. Um joinha clubista. É um time que a cidade que já perdeu o time, né? Foi para a cidade do lado, para Baltimore, teve que abrir outro time para substituir. É uma história bem legal. Então, Cleveland tem uma história bem interessante que relaciona o crescimento da cidade e fracasso, né, queda da cidade, com os seus times também, né? Anteriormente ali na região de Cleveland, né? Na verdade, todo o nordeste, né, dos Estados Unidos era conhecido como Cinturão do Ferro, né? E agora ficou conhecido como Cinturão da Ferrugem. Porque é um lugar que acabou, a partir das crises e tudo mais, tudo pós-guerra também, acabou perdendo espaço para outras regiões dos Estados Unidos, né? Lá para a Califórnia, né? Lá para a costa oeste, né? E acabou perdendo espaço. E Cleveland, que já tinha sido campeão no beisebol, no futebol americano, era a referência, também perdeu espaço, né? E foi um fracasso atrás do outro. O último, né? Isso só acabou mesmo quando o Cleveland Cavaliers, né, ganhou com o LeBron James e tudo mais. E isso deu um pouco mais de alívio, mas foi uma sequência de desgraças, né, para o esporte de Cleveland. Uma cidade que respira o esporte mesmo, tem 3 times dentro daquelas 4 principais ligas, né, de esporte dos Estados Unidos. Então, tá tentando se reerguer aí, né, todo o esporte de Cleveland. E o Fábio Toledo já deve ter recebido a chave da cidade, né? Torce pro Cavaliers, torce pro time do futebol. Cidadão de Cleveland. Eu torcia também pro Cleveland Indians. Aí o Cleveland Indians vai mudar o nome agora, né? Vai mudar por conta do nome Indians, né? Que entenderam que seria uma forma jocosa, né? De falar dos descendentes nativos norte-americanos. Vai mudar o nome, ainda não definiram também o time do beisebol de Cleveland.
cidadão de Cleveland que tem aqui. Encerradas as nossas cornetagens, os nossos joinhas? Confederação do Vôlei a gente já falou, né? Foi a grande cornetagem foi essa. Então é isso. Encerramos por Última hoje. notícia. Opa! Última notícia que Cadê a eu- musiquinha do plantão da Vênus platinada? Não. Não, eu tô dando uma garibada aqui, rapaz. O Noroeste pode se preparar para a estreia, hein? Bandeirante de Birigui anunciando Márcio Ribeiro como técnico para a Série A3. Ele que trabalhou aí em várias equipes, inclusive foi muito bem lá no Água Santa, agora será o técnico do Bandeirante. Terra da prefeita Suelen Rosim, né? Birigui, primeiro adversário do Norusca na Série A3. É isso aí. Então encerramos o Na Cornetagem de hoje. Quero pedir para você que está aí nos assistindo, que nos aguentou até agora, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, participe das nossas transmissões. Garanto que você vai gostar. É um pessoal tem sempre algo bem descontraído, a participação da galera e, claro, muita informação sobre o jogo. Você não perde nada dos jogos aqui, mas também se diverte aqui junto com a gente. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, participe das nossas transmissões e o Na Cornetagem volta semana que vem. Um grande abraço a todos. Se cuidem, a vacina vai demorar um pouco ainda, apesar das promessas. Se cuidem. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.